Amém, amados irmãos e irmãs, graça e paz a todos vocês. É com muita alegria que retornamos aqui para compartilhar a palavra do alimento diário para vocês, né? É sempre uma honra para nós podermos estar aqui, de alguma maneira, sendo úteis ao Senhor na sua economia, no seu propósito de suprir seus filhos, né, com a sua palavra profética, sua palavra cheia de vida. E essa semana é a semana número 3, né, do volume do Alimento Diário, cujo título da mensagem é A Perseverança da Esperança, baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. A perseverança da esperança. Esse tema, já entrando, né, no conteúdo da mensagem dessa noite, esse tema ele tem uma relação direta, irmãos, com a volta do Senhor. É um tema muito atual, é um tema apropriadíssimo para que a igreja possa ouvir essa palavra e possa ser encorajada. É uma palavra de encorajamento, acima de tudo. Esse tema ele é abordado tanto em 1 quanto em 2 Tessalonicenses. A perseverança da esperança. Irmãos, a vida cristã, a vida da igreja, né, a vida cristã, ela é fundamentada em 3 pilares, né, que é a fé, o amor e a esperança. Nós podemos ver isso aqui em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 1, versículo 3. Né? Ó Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Nós temos o primeiro elemento aqui desse fundamento, da abnegação do vosso amor, segundo, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a perseverança é aquilo que, a esperança, melhor dizendo, é aquilo que motiva um homem, é aquilo que nos motiva a vivermos, a buscarmos, né, a vivermos a vida da igreja, a vida cristã. É aquilo que nos motiva a passar por tribulações, superar as tribulações. É aquilo que nos motiva nos nossos momentos de desânimo, de fraquezas. Nós, como os filhos de Deus, nós precisamos ter essa esperança muito arraigada nos nossos corações. Essa esperança, ela precisa estar muito forte dentro de nós, nos motivando a avançar, a progredir, a amadurecer. Essa esperança é a volta do Senhor, né? É o Senhor nos encontrar, como nós temos ouvido, né? Muito rico que os irmãos têm falado nos últimos dias, né? O Senhor nos encontrar não é a condição, né? Mas é o estágio, né? O estado, melhor, não é o estágio, não é isso? É o estado. Veja só, e que estado é esse que o Senhor precisa nos encontrar? Não é que o Senhor, quando voltar, precisa nos encontrar super amadurecidos, né? Num nível espiritual muito elevado. Não, isso aí está se relacionando, isso está relacionado ao estágio, né? Mas não é isso. Irmãos, isso é muito encorajador, irmãos, para nós. O que o Senhor precisa, quando Ele voltar, é nos encontrar em uma condição. E que condição é essa? Uma condição de busca. Uma condição de irmãos e irmãs que estejam perseverando, com os corações cheios de esperança. Amém? Então aqui, irmãos, olha, ele diz assim, voltando, né? 1 Tessalonicenses 1,3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Senhor Jesus, irmãos, a fé, quanto nós temos falado e ouvido sobre a fé. A fé, irmãos, ela opera algo no homem, na mulher, né? A fé tem aquele aspecto subjetivo, aliás, objetivo, fora de nós, que os irmãos já ouviram falar muito, né? Não precisa nem eu me ater tanto, vou me ater um pouco menos nisso, né? Mas a fé objetiva é o próprio Cristo, né? A própria pessoa de Cristo como o centro da economia de Deus, como
o tudo, né? O conteúdo da economia de Deus. Então, essa fé objetiva é a pessoa de Cristo. E essa pessoa, por sua vez, ela é introduzida no espírito daqueles que o recebem, né? E como isso é feito? Aí, nesse momento, a gente se recorda daquela imagem, né? Muito interessante, muito didática, que os irmãos têm apresentado o homem tripartido e o carrinho, né? Esse momento a gente até se recorda quando a gente vai para Romanos, capítulo 10, aqui, ó, versículo 17. Romanos 10, 17. Senhor Jesus. Romanos 10, versículo 17, diz aqui, ó. E assim a fé vem pela pregação. Essa é a fé objetiva, né? É a pessoa de Cristo, o centro da economia de Deus, é o conteúdo da economia de Deus. É algo que está fora de nós, mas que ela vem até nós. Louvado seja o Senhor, né? O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor teve misericórdia do ser humano, do homem, da mulher, do homem caído. E Ele se fez homem, né? E se tornou carne com esse propósito. Ele teve a sua vida de 33 anos e meio aqui nessa terra com esse propósito de poder, na encarnação, trazer a divindade para a humanidade e na ressurreição levar a humanidade para a divindade, né? E na ressurreição, ao entrar na ressurreição, ele se tornou o Espírito, e aí sim, ao tornar-se o Espírito todo inclusivo, o Espírito que dá vida, ele pudesse ser introduzido no coração, no Espírito, na verdade, regenerando o homem caído, para que o homem agora pudesse receber a fé. Por isso que a Bíblia, por isso que esse versículo aqui diz que a fé vem. A fé até então, fora do homem caído, mas a fé vem para onde? Para dentro do homem. Louvado seja o Senhor, né? Para dentro do espírito do homem. Então o homem é regenerado. E ela vem pela pregação. Essa tradução fala pregação, mas uma tradução mais fiel seria vem pelo ouvir, né? Ele ouve a pregação. Ele ouve o quê? Ele ouve o Evangelho. O Evangelho. Então o Evangelho como eu poderia dizer aqui para os irmãos, o Evangelho é o meio que Deus usa para que Ele possa alcançar o homem. Olha que coisa, por isso que o Evangelho quer dizer as boas novas. O homem caído, apartado de Deus, desconectado, usando essa expressão, né? Desconectado de Deus, desde o Éden, o homem agora ele é restaurado, ele é resgatado por meio do Evangelho. Quando o homem ele ouve com seus ouvidos, né? Aceita com a sua mente esse Evangelho, e esse Evangelho é por meio da palavra, que é o carrinho, né? Da figura lá, a palavra é o instrumento, né? E a gente vai ver quem é essa palavra, o que é essa palavra. Então essa fé que até então estava fora do homem, agora, ó, essa fé ela é introduzida, ela é introduzida no espírito homem, do espírito do homem. E essa fé ela é pela palavra de Cristo. Louvado seja o Senhor. Que coisa perfeita, não é? Então, a palavra é o canal, né? A palavra é o canal para que a fé possa ser introduzida em nós. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ainda agora, em João, capítulo 1, versículo 1. Senhor Jesus. João 1:1. Ele mostra para nós, esse versículo é muito conhecido, podemos até ler o 2 também, mas o 1 já é suficiente. Ele diz que no princípio era o verbo. A palavra verbo é uma palavra latina que quer dizer o quê? Palavra, né? Verbo significa palavra. Por isso que o verbo na língua portuguesa é uma classe de palavras que representam ações e estados, né? Fazer, acontecer, estar, né? São verbos.
Então, a palavra verbo, uma palavra latina, significa palavra. É como nós pudéssemos ler assim, ó. No princípio era a palavra. Amém? E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Essa palavra é a segunda pessoa da deidade. É Cristo. É o Senhor Jesus. A palavra é a corporificação, né, de Cristo. Então vejam, voltando lá para Romanos 10, 17. Senhor Jesus, Romanos 10, 17 aqui. Nós vemos o quê? Que essa palavra, ó Senhor Jesus, ela é o canal por meio do qual o Evangelho, as boas novas, alcança o homem, introduzindo nesse homem caído a fé. Louvado seja o Senhor. Agora, essa palavra que é uma palavra viva, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, né? João 6,63. Então essa palavra que é vida, ela é o próprio Deus. Sendo o próprio Deus, você que está me ouvindo em casa e eu que estou aqui, né? Nós que estamos aqui, né? Quando nós recebemos o Filho, nós recebemos a palavra, nós recebemos o próprio Deus, porque a palavra é o próprio Deus. E quando nós recebemos o próprio Deus, meus amados, nós recebemos a natureza de Deus, a vida de Deus. Por isso que João 1,12 diz que a todos quantos... Vamos ler aqui, né? João 1,12. A todos quantos... Amém. Mas a todos quantos o receberam. Veja só. Isso aqui é uma conexão direta com Romanos 10, 17. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então, quando nós cremos em Cristo, nós recebemos a vida, a natureza de Deus, nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos homens-deus. Nós temos a nossa natureza humana e agora habita em nós também a natureza e a vida divina, a vida eterna. Louvado seja o Senhor. E é essa vida que nos capacita a perseverarmos na vida da igreja para que nós possamos amadurecer. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, essa fé que até então estava fora de nós, agora ela está dentro de nós. Ela habita em nós. E agora, irmãos, aquilo que era objetivo se torna subjetivo. Um exemplo disso, ó, Romanos 11:1. Essa é outra fé, né? Ou melhor, é a mesma fé, mas uma aplicação diferente. Veja só, aquela fé de Romanos 10:17, que estava fora do homem, que ela precisa vir até o homem, né? Não é isso que está escrito em Romanos, né? Que a fé vem, ela estava até então fora. Aqui em Hebreus 11, a fé é uma certeza, ela já é agora algo do nosso ser. É a fé subjetiva. Ela é a certeza, né, de coisas que se esperam. Essa fé que estava fora de nós, ela se tornou em nós o que é agora? Uma convicção. Louvado seja o Senhor. Agora é algo subjetivo, não é isso? É algo que você experimenta, é algo que eu experimento. Ela é a certeza de coisas que se esperam e ela é a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, Senhor Jesus, essa fé subjetiva, ela torna real o irreal. Senhor, é fantástico isso, né? Ela torna o invisível visível. Essa fé subjetiva, ela nos tira dessa dimensão terrena, física, e nos transporta para uma dimensão celestial. Agora é possível você ter certeza de coisas que se esperam, ou seja, as coisas ainda não aconteceram, mas você já tem certeza, porque nessa esfera, nessa dimensão superior à dimensão terrena, você já vê, você já tem certeza, já aconteceu. Louvado seja o Senhor, né? Por quê? Porque o homem terreno vive nessa dimensão tridimensional, né?
cartesiana, física, objetiva, material. Então como é que ele vai crer em algo que ainda não aconteceu? Coisas que se esperam. Quando essa fé subjetiva nos reconecta com Deus e nos tira dessa esfera terrena e nos transporta, irmãos. Agora nós temos certeza, mesmo de coisas que se esperam, mas nós já temos certeza que já aconteceu, já chegou. Senhor Jesus, e a convicção de fatos que não se veem, olha só, fatos que não se veem, não são visíveis, mas você já tem convicção, eu já tenho convicção, porque nós já estamos em outra dimensão, graças à fé subjetiva. A fé objetiva que foi agora introduzida em nós, e nós podemos viver essa fé, tendo certeza e tendo convicção de coisas, de fatos que não aconteceram ainda, né? Que não se veem, e de coisas que se esperam, mas pela fé já aconteceu e elas já existem. Louvado seja o Senhor. Quer um exemplo disso? Marcos 11, 24. Abre aí, rapidinho aqui. Ó. Isso aqui agora é a materialização, um exemplo prático do que nós falamos aqui em Hebreus. Marcos 11, 24. Senhor Jesus. Ó, veja o que é a fé subjetiva. 11, 24. Diz aqui, ó. Marcos 11, 24. Estou em Lucas. Senhor Jesus. Marcos 11, 24. Achei. Aqui, ó. Vejam só. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Você está pedindo, mas você já creu. Você já recebeu. E será assim convosco, ou seja, você vai receber. Desde que você, ao orar, você já faça a oração crendo. Não, eu já recebi, eu já creio, eu já consegui. É a fé subjetiva, irmãos. Nós não temos poder, irmãos, em nós, para experimentar isso não. Isso é o próprio Deus em nós. É aquela fé, o conteúdo da economia de Deus colocado dentro de nós, agora se tornou pessoal, se tornou uma convicção, se tornou uma certeza. Você já ora crendo que você já conseguiu. Louvado seja o Senhor. Amém, meus amados? Então, irmãos, essa fé subjetiva torna real a nós as coisas de Deus. Louvado seja o Senhor, né? E ela nos reconecta com Deus. 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Senhor Jesus. 2 Coríntios 4:18 diz aqui: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, mais uma vez eu repito, o homem por si só, ele não tem essa capacidade de crer naquilo que não existe, fisicamente. Como ele diz aqui, ó, não atentando nós nas coisas que se veem. O homem natural, ele só crê naquilo que ele vê, naquilo que ele pode tocar, naquilo que ele pode sentir. Mas nós cremos naquilo que se não vê. Isso é possível. E isso materializa, né? Isso é possível por quê? Porque a fé subjetiva, a fé, o próprio Cristo como a fé, habita em nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Amém? E João, 1 João 1:1, veja só, aqui a experiência agora dos apóstolos, né? Mais precisamente de João, ele diz aqui, ó, o que era desde o princípio. Esse aqui, o que era desde o princípio, é a fé objetiva, né? Era desde o princípio de todas as coisas, antes da criação, o que era desde o princípio. Agora o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, olha só, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Senhor Jesus, com respeito ao quê? Ao verbo da vida. Esses homens puderam experimentar fé. Louvado seja o Senhor. E aquela fé que até então estava fora deles, na pessoa do homem Jesus, após a ressurreição ela se tornou algo palpável para esses homens. Esses homens experimentaram
Cristo como a fé subjetiva. Louvado seja o Senhor. Amém, meus amados? Então, essa é a fé subjetiva e graças ao Senhor, que é por meio dessa fé, essa fé, ela nos leva à prática do amor. Mas antes de tocar no amor, eu ainda vou voltar aqui para Hebreus 11, só para tocar em mais um aspecto aqui desse versículo, tá? Hebreus 11, 1. Tem um aspecto aqui bem interessante, né? É a hipóstase. Olha só, Hebreus 11, 1 diz, né? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Essa palavra certeza, no original grego, né? É uma palavrinha chamada hipóstasis, que quer dizer substância, né? Essência. Então, a fé, ela materializa, ela torna real. É isso que esse versículo quer dizer, né? As coisas de Deus, né? O que é espiritual se torna real para o homem agora. O homem pode apalpar, pode experimentar, pode viver por meio dessa substantificação, não é isso? E essa substância é a substância de Deus, é a essência, a natureza do próprio Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, hipóstase quer dizer a essência de Deus, a substância de Deus. E essa essência, essa substância, ela é materializada na nossa experiência, pois a fé, por meio da fé subjetiva. Louvado seja o Senhor. Amém? Então, irmãos, eu não sei se eu tenho um lápis aqui, não sei se funciona esse, né? Então, nós temos a fé, ó, na vida da igreja, né? A operosidade da vossa fé. A fé objetiva, ela opera em nós, se tornando o quê? A fé subjetiva. Essa é a operosidade da fé. Amém? Então, essa fé, essa natureza divina agora, nos leva o quê? À prática do amor ágape, meus irmãos. Até do amor fraternal. Irmãos, o homem por si só, quando eu falo homem, eu me refiro à espécie humana, né? O homem, irmãos, ele principalmente nos últimos tempos, como Paulo fala acho que é 1 Timóteo capítulo 3, né? Sobrevirão tempos difíceis, né? O amor do homem é o amor a si mesmo. O homem caído, o homem natural. Esse homem dos últimos tempos, né? Ele é um homem que ele tem 3 amores. Ele ama o seu ego, ele ama os prazeres e ele ama o dinheiro. Esses são os 3 amores do homem na nossa era: amor, prazer e dinheiro. Amor ao ego, a ele mesmo, né? É o egocentrismo, ao dinheiro e aos prazeres. Mas esse amor que ele fala aqui, vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses 1:3, né? Ele fala em abnegação. Irmãos, isso não é possível para nós, é inalcançável para nós, para o homem caído. Vou voltar aqui para 1 Tessalonicenses, tá? Capítulo 1, versículo 3. Os fundamentos, né, da vida da igreja. Que ele diz aqui, ó. Nós já falamos da fé, né? Ele, recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Agora ele diz aqui da abnegação do vosso amor. Irmãos, essa palavra abnegação, ela tem um significado muito, muito profundo, né? Abnegação significa o quê? Renúncia. Renúncia, né? Ela significa sacrifício. Sacrifício. Cuidar de pessoas. Quando você cuida de pessoas, você abdica, por isso que vem a palavra abnegação, daquilo que é seu, às vezes, muitas vezes, de um conforto, de uma privacidade, né? Em prol de outra pessoa. A gente pode aplicar isso no caso dos pais, né? Para com os filhos, no caso da mãe, para com uma criança recém-nascida. Quem é pai aqui sabe. Perde-se noites de sono, não é isso? Aquele recurso que você, fruto do seu trabalho, que talvez você pudesse comprar uma roupa nova para você, às vezes, fazer uma viagem, você renuncia aquilo por quê? Para suprir uma necessidade do seu filho, dos seus filhos.
Então, o amor, ele significa isso, né? O amor significa sacrifício. O amor ágape, né? Esse amor de Deus, que é o próprio Deus, né? Significa renúncia. E nós vemos isso na pessoa de Jesus. Ele desceu do seu trono, veio aqui, foi humilhado, né? Se tornou homem, passou por tudo, por amor ao homem caído, Senhor Jesus. Então esse amor, irmãos, ele é, para o homem caído, é algo inalcançável. Mas louvado seja o Senhor, irmãos, que para nós, para mim e para você, que está me ouvindo em casa, esse amor que tem origem em Deus, nós como filhos de Deus, como Deus habita em nós, irmãos, nos é possível a prática desse amor. Senhor Jesus. Então nós temos a fé e nós temos o amor. Irmãos, esse amor, ele é inconcebível muitas vezes. Muitas vezes nós achamos que temos ideia do que é esse amor. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Esse amor é o próprio Deus, é um amor assim, não é diferente da compreensão de amor, a compreensão natural de amor que nós temos. É um amor misterioso. Não deixa de ser um amor misterioso, mas é a essência do próprio Deus, meus irmãos. Então nós, como os filhos de Deus, nos é possível praticar esse amor. Para que isso aconteça, é preciso que nós possamos crescer em Deus. Amém? É preciso amadurecer em Deus. É preciso se submeter ao processo o qual Deus nos colocou, nos tem submetido. E esse processo é a vida da igreja. Senhor Jesus. É na vida da igreja, irmãos, que nós desenvolvemos a fé, e é na vida da igreja que nós praticamos e desenvolvemos o amor. O irmão fala, né? É uma vida de aborrecimentos. Não pense que não é. Talvez, se alguém tem uma vida muito, muito voltada para si mesma, para as suas coisas e para a sua vida particular, não experimente isso, mas quando nós começamos a servir o Senhor na igreja, irmãos, nós experimentamos um pouquinho, né? Esses aborrecimentos, né? Quando você tem que lidar com irmãos e irmãs, não é isso? E até os irmãos lhe suportar também, né? Porque é uma via de mão dupla. Nós suportamos os irmãos e as irmãs e os irmãos nos suportam também. Então, é uma renúncia constante, é uma abnegação constante, né? Por exemplo, nós estamos aqui essa noite, aqui no local de reunião, gravando essa mensagem para vocês, né? Para suprir, mas o irmão que está aqui comigo relatou que foi um dia super corrido, e para mim também, foi um dia hiper mega corrido, mesmo cansados, nós estamos aqui porque nós temos essa esperança de praticar, mesmo que seja, né, pelo menos 0,0001 grama desse amor, mas nós estamos procurando nos abdicar de alguma maneira, nos renunciar nossos descansos, né, nossos prazeres pessoais, para suprir os filhos de Deus com a sua palavra profética. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não critique os irmãos. O Senhor está nos conquistando. Não vamos criticar, irmão A não ama, irmão B, irmão C, Y, Z, não. Né? Pouco a pouco, vamos nos submeter ao processo da vida da igreja. Vamos viver a vida da igreja gradualmente, né? Porque esse amor, ele habita em nós, porque quando nós recebemos ao crermos, então esse amor está sendo trabalhado em nós. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, viver a vida da igreja, se submeter ao processo, veja só, a fé, mas o amor, ela produz o quê? Produz o tema da palavra dessa noite. Não sei se está funcionando o vermelho, né? A prática da fé, a prática do amor, ela produz em nós a perseverança. Perseverança da esperança. Louvado seja o Senhor. Esses são os fundamentos da vida da igreja. Irmãos, a vida da igreja nos proporciona isso. Vamos ver aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Louvado seja o Senhor. Viver a vida da igreja, Senhor Jesus,
Colossenses 1:27 diz aqui, ó, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor Jesus. Então, essa esperança, irmãos, a fé, o amor, ela produz em nós essa perseverança, essa esperança, melhor dizendo. Cristo em nós é a nossa esperança. A esperança da glória, a esperança de ser introduzido na glória. Isso precisa ser o nosso combustível, né? A nossa motivação. Nós precisamos almejar, irmãos, o crescimento de vida, a maturidade. É esse estado o qual o Senhor precisa nos encontrar quando Ele voltar. Mesmo que nós não tenhamos alcançado, né? Mas se nós estivermos nessa condição, perseverantes, por quê? Porque nós temos a esperança da glorificação. Se o Senhor nos encontrar perseverando, irmãos, nós seremos vencedores. 1 Pedro, ou melhor, Apocalipse, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse 5, 10. Senhor Jesus, diz aqui, ó. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quem é que vai reinar, irmãos, sobre a terra? Os que estiverem perseverando quando o Senhor voltar. Os vencedores. Esses serão os vencedores. Aqueles que estiverem perseverando. Ó Senhor Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, persevere. Eu sei que você tem seus momentos, como eu, como todos nós, temos nossos momentos de desânimo, de fraquezas, mas levante sua cabeça, olhe para o autor e consumador da sua fé e persevere. Se submeta ao processo, o viver da igreja. Amém? Agora, capítulo 20, versículo 6. Senhor Jesus. Apocalipse ainda. Capítulo 20, versículo 6. Diz aqui, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Esses são os perseverantes, cheios de esperança de reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, esses que perseverarem até o fim, são esses que irão vencer. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu fui muito encorajado com essa palavra. Não é que eu precise alcançar um nível de espiritualidade como muitos irmãos no passado alcançaram. É claro que eu preciso buscar sempre, estar sempre buscando o amadurecimento, né? O Senhor precisa nos encontrar, irmãos, buscando. É esse o segredo. Quando o Senhor voltar, se Ele nos encontrar buscando, perseverando, né? Cheio de esperança da glória, irmãos, nós seremos aqui esses que irão reinar com Ele os 1000 anos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a perseverança da esperança é para os vencedores. Amém? Os vencedores são esses, aqueles que vão perseverar. A perseverança da esperança. Vamos chegando ao final, Hebreus capítulo 10 agora, versículo 35 e 36. Senhor Jesus, Hebreus 10, 35, 36 diz aqui. Senhor Jesus, Hebreus 10. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Amém? Olha só, grava essas palavras no teu coração. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Irmãos, se nós perseverarmos, se nós confiarmos, se nós procurarmos viver a vida da igreja, né, de maneira diligente, buscando o Senhor, lendo a Bíblia, invocando o nome do Senhor, entoando hinos, cânticos espirituais, reunindo sempre que possível, negando nossa vida da alma, irmãos, isso vai nos trazer um grande galardão. Louvado seja o Senhor. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Versículo 36. Com efeito,
tendes necessidade de perseverança. Vamos perseverar, irmãos. É a nossa necessidade. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Louvado seja o Senhor. E a vontade de Deus hoje para nós é que eu e você perseveremos. Amém? Eu e você, nós nos perseverando, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. E aí nós vamos experimentar na volta do Senhor a concretização da promessa. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é com essa palavra que eu encerro essa mensagem dessa noite, né? Dizendo com toda a convicção, vamos viver pela fé. Amém? Vamos viver a vida da igreja intensamente. Vamos aproveitar essa oportunidade, irmãos. Uma oportunidade única, né? A vida da igreja é uma bênção. Viva a vida da igreja no seu lar, com a sua família, onde quer que você esteja. Esse processo do viver da igreja vai nos levar a experimentar a glória, assim quando o Senhor voltar. Nos encontrando, vivendo a vida da igreja, nós vamos ser glorificados, vamos ser introduzidos na glória, no reino, nos 1000 anos com Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia.